Olá, caríssimos, tudo bem? Imagina só, se você passou o final de semana inteiro com um dos seus melhores amigos, conversando sobre vários e vários assuntos, e no final desse final de semana, no domingo à noite, Jesus te encontra e te pergunta: o que vocês conversaram durante esse tempo que vocês passaram junto? Será que você teria coragem de falar todos os assuntos que você conversou? Ou será que você teria conversado a respeito de algo que realmente você teria orgulho em falar para Jesus, que Jesus ia ficar feliz em ouvir você falar? Pois é, isso aconteceu algumas vezes nas Sagradas Escrituras e hoje a gente vai usar essas duas perguntas que Jesus fez para ter base desse papo que a gente vai bater. Então Jesus ele encontra alguns personagens e interpela eles com essa pergunta: o que vocês vêm conversando pelo caminho? Vocês se recordam dessa passagem? Ela acontece duas vezes. A mais famosa, ela está descrita no livro de Lucas, se você quiser acompanhar com a sua Bíblia. No livro de Lucas, capítulo 24, versículo 13, que fala sobre os discípulos de Emaús, que os discípulos de Emaús estão caminhando, eles estão tristes, e eu vou falar só os versículos que a gente vai usar aqui, que é o versículo 15, o 16 e o 17, que diz assim: enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus se aproximou deles e caminhava com eles, mas os olhos estavam-lhe como vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhe então: do que estáis falando pelo caminho? Por que estáis tristes? Olha só essa pergunta. Por que Jesus faz essa pergunta para os discípulos de Emaús? Porque eles estão ali, um conversando com o outro, dizendo assim: poxa, a gente pensou que Jesus era o nosso Salvador, mas já faz 3 dias que ele foi crucificado, ele morreu e ele continua morto. A gente achou que poderia acontecer alguma coisa extraordinária, alguma coisa fora do comum, e eles estavam ali tristes, né? Desacreditados. E o fato de Jesus fazer essa pergunta para eles, lá na frente, quando eles percebem que é Jesus, faz com que eles fiquem com vergonha. Porque eles já não acreditavam mais que aquele mesmo Jesus que ressuscitou as pessoas, que andou sobre a água, que multiplicou os pães, que fez tantos milagres que ele era capaz de vencer a morte. E por isso eles estavam tristes. Então, olha só a decepção que eles tiveram com eles mesmos, né? De lembrar dessa pergunta. Nossa, Jesus perguntou o que a gente veio conversando pelo caminho, e nós não viemos falando das maravilhas que Jesus fez na nossa vida, e sim do problema que a gente tinha na hora, que era de ficar desolado, de não ter um Salvador, de não ter um Libertador. Então olha só o peso disso. E outra passagem também, muito legal que Jesus pergunta, está no livro de Marcos, capítulo 9, no versículo 33, vamos usar só o 33 e o 34, diz bem assim: em seguida voltaram para Cafarnaum. Quando já estavam em casa, Jesus perguntou-lhes: do que faláveis pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles seria o maior. Então isso aqui aconteceu com os discípulos de Jesus. Então eles ainda estavam ali na presença de Jesus, vendo Jesus falando que o mais importante não eram as riquezas, não eram os títulos, não eram as grandes conquistas, e sim se fazer pequeno, se colocar como um servo, se colocar a serviço do outro. E eles vieram pelo caminho discutindo: quem será que é o maior? Quem será que está à direita de Jesus? Quem será que vai herdar tudo isso que Jesus está conquistando, que ele irá conquistar, né? Porque eles pensavam que Jesus uma hora ia se tornar um rei político também, né? E não tinha nada a ver com isso. E eles, e a passagem fala, né? Eles se calaram quando Jesus fez essa pergunta, eles se assustaram. Porque a gente, quando está na presença de Jesus, a gente imagina que Jesus só vai ficar escutando a gente, né? Igual quando a gente vai fazer uma oração, Jesus está ali quietinho ouvindo a gente falar, a gente pedir, a gente contar todas as coisas que ele já sabe. Mas e se Jesus nos perguntasse também: o que você vem conversando pelo caminho? Você teria orgulho de dizer ou teria vergonha de dizer? Sabe por quê? Tem muitas pessoas que já fizeram um encontro íntimo com Jesus, assim como os discípulos fizeram, e assim como os discípulos de Emaús tinham feito também, porque eles amavam Jesus. Só que mesmo depois desse encontro íntimo, desse encontro profundo de amor, eles ainda tinham essas questões humanas que chamavam mais a atenção deles. De querer saber: e agora? O que vai ser? Ou falar dos problemas, falar das dificuldades. O que a gente mais vê é gente que está dentro da igreja, gente que
tem uma certa intimidade, que já conhece a Deus, mas ao mesmo tempo fica apegado nos problemas, nas dificuldades, e esquece do centro que é o amor, que é Deus, que é o servir. Será que a gente tem vivido dessa forma? Será que às vezes não é importante a gente ver a Sagrada Escritura dando esse puxão de orelha na gente para nos perguntar o que eu tenho conversado pelo caminho? O que eu tenho conversado com as pessoas que eu encontro? Será que eu tenho multiplicado as maravilhas e as bênçãos do céu? Ou será que eu tenho me apegado mais às coisas terrenas e humanas e mais reclamado do que pregado o amor, do que pregado o evangelho? É muito sério a gente falar sobre isso, porque nos foi dado um tesouro. Jesus nos deu um tesouro que é a Sagrada Escritura, a Santa Igreja, a tradição, e às vezes a gente guarda isso numa caixinha, isso me faz bem, isso me faz crescer na fé, e quando eu vou conversar com os outros, eu não levo nada disso. Eu deixo esses 3 guardados e eu vou falar sobre só meus problemas, sobre as minhas dificuldades. Ai, como tá difícil servir. Ai, como tá difícil lá na minha igreja. Ai, como que lá na minha paróquia acontece isso, isso e isso. Sim, gente, vão ter problemas, vão ter dificuldades, mas quando a gente está na presença de Deus, o que mais importa é a gente multiplicar ela, tá? Tem uma história que eu gosto muito de um jovem que ele chegou ali no seu diretor espiritual e falou assim: olha, eu vou sair da igreja, não vou mais participar, não vou mais servir. E aí esse diretor espiritual diz: muito bem, pode sair, só que antes você faz um favor para mim, você vai lá no bebedouro, você vai encher um copo d'água até a borda, até ele transbordar, o mais cheio que você puder, e aí você vai trazer ele até aqui, tá? Aí o jovem falou: mas o que isso tem a ver com todos os problemas que eu tô vendo? Eu tô vendo gente mentindo, eu tô vendo gente que é desleal, eu tô vendo gente que fala uma coisa e faz outra, e você tá pedindo para eu buscar uma água, isso não tem nada a ver. E aí esse diretor falou assim: só faça isso e depois você pode deixar a igreja. Então esse jovem vai até lá, ele enche o copo d'água até quase transbordar, e ele vem trazendo, cuidando, dando passo a passo, igual quando a gente é criança e alguém pede um copo d'água, e a gente enche muito e vem devagarinho cuidando, e ele vai ali minuciosamente, passo a passo, leva até esse diretor, entrega e diz a ele: aqui está. E aí o diretor pega, bebe a água e pergunta para ele: me diz uma coisa, enquanto você veio com esse copo, por acaso você viu alguém mentindo? Você viu alguém sendo desleal? Você viu alguém sendo um contra-testemunho? E ele disse: não vi nada disso, porque eu estava preocupado com o copo. E ele falou: muito bem, então quando você começar a olhar para Cristo da forma que você olhou para esse copo, você vai ver que é muito mais fácil caminhar, sabendo o que é importante para vocês sem olhar para os outros. Então o que eu quero dizer para vocês hoje: olhem para Jesus. Dificuldades vão ter, problemas vão aparecer, mas deixe com que o que vai transbordar é a experiência que você teve e que te fez permanecer nesse amor. Senão a gente esquece e fica falando sobre as outras coisas que não são as mais importantes. Porque um dia pode ser que Jesus nos encontre e nos pergunte: e aí, o que é que você veio conversando pelo caminho? Pode ser não. Todos nós vamos ter esse encontro e vamos ter essa pergunta no dia do nosso juízo. É como se Jesus, quando a gente chegasse lá na presença do nosso próprio juízo particular, Jesus fizesse apenas essa pergunta: e aí? O que você conversou pelo caminho? O que você veio conversando através da sua vida inteira? E aí sim nós vamos poder entender e enxergar quais foram os momentos que nós fomos fiéis e falamos sobre esse amor, multiplicamos ele, e quais foram os momentos que nós deixamos de lado para falar de nossas próprias mazelas. É pesado, é difícil, mas hoje a palavra de Deus vem para nos dar esse puxão de orelha. Para mim serviu muito, quem sabe para você também tenha servido. Se você ficou até aqui, se você gostou, eu peço por favor para você dar o seu joinha aqui, porque isso ajuda o algoritmo do YouTube mostrar para as outras pessoas que está sendo bacana, que alguém está gostando, e assim outras pessoas conseguem participar. Se você gostar, você também pode copiar o link desse vídeo e mandar para alguém ou compartilhar de alguma forma que você queira. Fiquem à vontade. Para mim é um prazer estar com vocês, para nós podermos sermos 2 e aí chegarmos a ser mais pessoas com a bênção de Deus. Tá bem? Fiquem todos com Deus. Foi um prazer estar com vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.